Ok, olá pessoal, agora eu vou fazer uma introdução novamente. Hoje eu estou com duas pessoas aqui que eu não vou economizar adjetivos. De um lado, professora doutoranda da PUC, Núcleo de Ensino, Dr. Paulo de Barros, experiente escritora, foi minha professora, advogada de direito tributário, nossa convidada. Do outro lado, eu tenho Daniel Martins, professor, auditor, sócio da Baker Tilly Brasil, uma das empresas de auditoria mais conhecidas na Europa, né, com mais de 600 pessoas no Brasil e com mais de 8 escritórios aqui também no Brasil. Queria agradecer a presença de todos, espero que nós possamos levar aí um pouco de informação para o nosso mercado. Deixo desde já o meu abraço e passo a palavra para vocês aí para os cumprimentos iniciais. Ladies first, né, Josiane? É isso aí, primeiro as damas. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez, Luciano, esse convite. Como você sabe, cada encontro nosso rende muitas discussões e eu confesso que sempre saio com um aprendizado novo, porque realmente você entende muito o direito tributário, bem como da prática empresarial, realmente facilita demais as nossas reuniões. Por isso é uma honra estar aqui contigo. O Daniel, eu sempre ouvi falar bem, inclusive pelo Luciano, nós já até trocamos algumas mensagens em um grupo de WhatsApp, então é uma pessoa que tem também toda a minha admiração. Então, hoje eu me sinto realmente lisonjeada em estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Josiane. Contigo agora, Daniel. Obrigado, Josiane. Igualmente, tenho só notícias boas aí de você, da sua contribuição aí no meio empresarial, educacional, e é isso. Luciano, bom, eu me sinto aí muito agradecido pela oportunidade, gostaria de parabenizar a Segway pela iniciativa, a contribuição que ela vem fazendo aí nesse momento, né, levar conteúdo para o segmento, para os clientes. E eu admiro muito o histórico aí seu, profissional, da companhia, né, vendo aí desde o momento familiar, o crescimento, inovação, a atuação do Luiz, a entrada, o crescimento baseado aí em governança, né, estando sempre listado aí entre as companhias brilhantes aí dentro das pequenas e médias a nível Brasil, e o acesso, né, a um sócio de fora, isso tudo mostra o quanto vocês tiveram aí de experiência e aprendizado nessa trajetória toda, né? Acho que é um belo case aí, parabéns. Bom, eu agradeço os adjetivos, mas as estrelas hoje são vocês, né? Então, eu gostaria de começar com a pergunta, doutora Josiane, que está fervilhando, né? O nosso mercado de segurança eletrônica ele é composto por empresas pequenas, médias e grandes, e é uma praxe natural no meio empresarial. Acontece a operação, sobra o resultado, e depois vem a distribuição dos lucros isento de alguns impostos, aliás, de imposto de renda especialmente. Doutora, recentemente parece que foi pautado no Congresso a discussão sobre a possibilidade de tributar os lucros e rendimentos. Isso foi, acho que, pautado num dia e logo depois de 2 dias foi tirado de pauta, né? Mas esses 2 dias já foram suficientes para o burburinho no mundo empresarial. Queria ouvir de você qual que é a sua visão disso, qual que é o impacto que isso traria. E o mais importante, se isso pode acontecer da noite para o dia, né? O empresário precisa saber, isso pode acontecer hoje e já cobrar amanhã. Você poderia explicar um pouquinho para a gente, porque essa informação, além de estar sendo transmitida aqui, ela vai ser enviada para mais de 1.500 clientes. A palavra é sua, professora. Claro, Luciano. A tua preocupação é uma preocupação realmente muito relevante. Esse assunto de isentar na verdade, a isenção de renda sobre lucros e dividendos recebidos pelos sócios das pessoas
já é um assunto que está em pauta há algum tempo. E agora, em razão dessa pandemia, foi um momento que voltou à pauta e um projeto de lei, como você mesmo mencionou, o 7760, para que houvesse essa revogação de isenção do imposto de renda e, com isso, houvesse o dinheiro arrecadado de forma imediata para até satisfazer aqui as despesas extraordinárias decorrentes dessa pandemia, de grande preocupação e que hoje nós estamos vivenciando. Nós temos vários projetos, de um lado, em que se pretende criar os tributos também, como o imposto sobre grandes fortunas, ou o empréstimo compulsório calamidade pública, e do outro lado também tem a questão do empresariado, que não consegue pagar tanta tributação, porque estão com as atividades muito suspeitas, em razão de ter o fechamento do comércio dessas atividades, assim, termos esse isolamento horizontal. E isso tem preocupado, claro, como ficar arrecadando dinheiro para cobrir essas despesas públicas. Então, esse projeto de lei foi levado para aprovação com o intuito de que, com a revogação da isenção do imposto de renda sobre os lucros e dividendos, o dinheiro já entrasse imediatamente no caixa, por entender que, por se tratar de uma revogação de isenção, não fosse necessário esperar nenhum momento. Mas o que acontece, Luciano? Primeiro, que fique bem claro, se hoje eu pago um tributo, via de regra, a exemplo até do IGF, que eu vou até falar porque tem muito sido comentado nos noticiários, o tributo criado ou majorado, ele, via de regra, ele tem que respeitar dois princípios do nosso ordenamento pátrio, que são os princípios da anterioridade do exercício e a anterioridade nonagesimal, ambos previstos no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. Significa dizer o seguinte: quando criado ou majorado um tributo, esse tributo só poderá ser cobrado no próximo exercício financeiro e desde que respeitados 90 dias da data da publicação da lei que houver criado ou majorado aquele tributo. Considerando que o exercício financeiro do ano civil, como é 1º de janeiro, encerra-se no dia 31 de dezembro, então nós temos que, quando criado um tributo, via de regra, esse tributo só vai poder ser cobrado no ano seguinte. E observado, como eu disse, o prazo de 90 dias, contar da data da publicação da lei que criou ou majorou. E o porquê desses princípios? Ora, tem-se uma finalidade, justamente evitar a surpresa ao contribuinte, que não estava acostumado a pagar aquele tributo, que ora foi, ou ainda pagar valor de tributo menor e que ora foi majorado. Então, o contribuinte tem que ter um tempo para ele se preparar, tanto economicamente como até psicologicamente. Por isso, os princípios da habilidade do exercício e nonagesimal presentes em nossa Carta Magna. Agora, o que acontece? O assunto de ser revogada uma isenção, primeiro, a isenção, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, responde a uma dispensa do dever de pagar o tributo. Então, hoje, realmente, Luciano, nós temos uma que determina que os lucros e dividendos dos sócios estão isentos do imposto de renda. Até porque esses valores já são tributados na pessoa jurídica. Logo, quando repassados para a pessoa física, tem-se essa isenção. Eu, para ser bem sincera, entendo que não seria nem mesmo uma forma de isenção, mas evitar uma dupla tributação. Esse valor já foi tributado na pessoa jurídica. Mas, de todo modo, nós temos, graças a Deus, até hoje, uma lei que deixe bem claro e que não permita que qualquer fiscal venha querer cobrar do sócio que recebeu esses lucros e dividendos. Agora, sendo revogada essa lei, nós temos essa primeira possibilidade de defesa, a meu ver, que poderíamos justificar que já há tributação na pessoa jurídica. Em segundo lugar, revogada essa isenção, engana-se pensar que esses valores entrariam imediatamente
porque também devem ser respeitadas as anterioridades do exercício nonagesimal, e que pese os tribunais superiores entenderem que esses princípios só devem ser respeitados em casos de instituição e majoração de tributo, sendo que a revogação de uma isenção não seria uma criação de tributo novo, porque o tributo já existe, o imposto de renda, não seria ação, mas em que pese ser uma instituição e majoração, os tribunais compreendem que poderia, então, ser cobrado de forma imediata. Por outro lado, nós temos o CTN, e o CTN, no artigo 104, inciso 3, determina que quando houver revogação de isenção de tributo sobre renda ou patrimônio, aí deve ser respeitado o próximo exercício. Então, eu tenho respaldo também pela legislação. Hoje for revogada essa isenção, não pode ser cobrado imediatamente em razão da previsão do CTN, que diz que tem que ser cobrado no próximo exercício. Isso porque trata-se de um imposto sobre renda. E hoje também, mais recente, Luciano, nós já temos decisões no Supremo Tribunal Federal que ele já modificou esse entendimento de dizer, não, mesmo revogada a isenção, por não ser criação de novo tributo, majoração, não deve respeitar as anterioridades. A decisão mais recente do Supremo entende que na revogação qualquer desconto, benefício ou isenção de um tributo configura, na verdade, uma majoração indireta de tributo. E que eu concordo. Sendo majoração indireta de um tributo, devem ser respeitados os princípios da anterioridade do exercício nonagesimal. Além desse problema, Luciano, nós temos uma segunda preocupação quanto à violação do princípio da irretroatividade. Esse princípio da irretroatividade, previsto na Constituição Federal, artigo 150, inciso 3, da linha A, determina que a lei tributária ela tem validade sempre daqui para frente. Ela não pode alcançar fatos pretéritos. E o que eu quero dizer é, como esse projeto de lei foi levado para aprovação em abril desse ano, e que iria já ter a tributação do imposto de renda referente ao exercício de 2019, feriria também a irretroatividade, porque a agência do fato gerador considera-se que o sujeito auferiu renda no dia 31 de dezembro. Então, no dia 31 de dezembro, é que o nosso contribuinte, o sócio, teria recebido aquela renda. 31 de dezembro de 2019. Período em que estava isento do imposto de renda. Agora, como é que uma lei de abril, que revoga essa isenção, quer retroagir para alcançar aquela renda oferida no exercício anterior? Percebe? Então, teríamos aqui violação a, no mínimo, princípios da nossa Constituição. E que talvez seja por isso tamanho absurdo que tenha sido retirado de pauta, graças a Deus. Em que pese percebermos que muitas vezes os absurdos são mentidos, né? Eu acho que agora o pessoal está entendendo por que eu fiz tantos elogios. Didática perfeita, explicação clara, né, Otoniel? Sim. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, não. Me deixou um pouco mais tranquilo, viu? Aliás, assim, para que o telespectador aí, o nosso ouvinte saiba, quando eu vi isso a primeira vez, eu liguei para a doutora Josi na hora. Doutora, socorro! Ela fez uma explanação, me deixou mais calmo um pouquinho nos dias anteriores. Aliás, assim, aproveitando essa questão aí, eu vou chamar de Josi, se me permitir. Claro. O Otaniel, ele audita, ele verifica as melhores práticas de governança nas empresas, pequenas, médias e grandes. Otaniel, você acha que o empresário incorre muito em erro por não ter um bom planejamento administrativo financeiro que acaba onerando os impostos que ele paga? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente olha dentro do ambiente brasileiro, né, dado aí a burocracia, o ambiente extremamente complexo, junto com outras várias dificuldades enfrentadas aí pelo pequeno, médio e grande empresário, grandes companhias, o aspecto fiscal, tributário, sem dúvida, é um dos, talvez os 3 principais desafios, né, enfrentados aí por esses empresários.
E, usualmente, por experiência, como você falou, Luciana, a gente já vê bastante coisa, né? Você tem aqueles que sofrem por não planejar, e também a gente tem aqueles que sofrem por extrapolar o planejamento, né? A gente, dentro do acompanhamento de empresas, acompanhamento do processo de crescimento de uma companhia, a experiência mostra o seguinte, que o ambiente é complexo, a maioria das empresas, né, pequenas e médias, principalmente no processo de crescimento, dado aí a quantidade de esforço que ele tem que colocar, investimento, ele acaba visualizando aí uma consultoria tributária, enfim, um apoio da Josiane, de outros especialistas como algo difícil acesso e visualiza como custo e não como investimento, então ele acaba vivendo ali todo o período da vida da companhia sem um apoio, né, e deixando de capitalizar aí no seu resultado, na sua performance, uma série de possibilidades, incluindo entre elas planejamentos ligados à sucessão, a olhar o crescimento da companhia, o que vem pela frente alinhado com esses momentos fiscais, né? Isso é o que a gente mais depara. E, voltando para o segundo ponto, quando a gente tem aí também a situação de planejamento, Luciano, as pessoas, eu acho que tendem, as empresas, na verdade, tendem a esquecer o lado de geração de valor no negócio. Tá? Vamos tratar aqui de um ambiente simples, né? Simples mesmo, simples nacional, uma pequena companhia. É comum que ela comece ali por ser micro e pequena empresa, dentro do ambiente fiscal alinhado a ela, como simples, a companhia cresce e, sei lá, alguma pessoa ali do lado, ou por ele ver o vizinho fazendo isso, ele abre uma outra companhia em nome de um parente, de alguém, para, enfim, continuar no ambiente do simples, e ele vai crescendo e a governança dele fiscal não existe, ele capitaliza, né, esse aspecto aí de caixa por alguma economia fiscal num período, só que aí ele vem, né, com o que a gente costuma falar das oportunidades que surgem ao longo do caminho de uma companhia, ele fica exposto a perder alguma oportunidade por estar, né, não aderente à governança fiscal demandada, né? Ou seja, se você... Antônio, se você me permite, você falou uma coisa interessante. Você quer me dizer que hoje existe uma prática que muitas empresas vão abrindo outras empresas no Simples para benefício fiscal, é isso que você está dizendo? Isso, assim, não é o nosso, nós não gostamos disso, a gente, enfim, quando a gente chega num ambiente desse, a primeira coisa, a gente chega dentro das nossas linhas de serviço, você falou bem da questão de auditoria, mas a gente tem auditoria, consultoria, tributos, outsourcing, né? Principalmente no ambiente de advisor, de consultoria e também tributos, o que a gente depara, sei lá, diante de uma oportunidade, a gente tem um grupo aí consolidando o mercado, buscando empresas menores aí para... enfim, que tem uma bela carteira de cliente, que tem um belo produto, e quando ele, sei lá, ele chega até aquela companhia para, né, vamos avaliar a possibilidade de trazer isso para dentro do nosso business, são mais forças aqui para crescer no segmento, e aí uma das surpresas usuais, né, que a gente depara é o ambiente fiscal extremamente desorganizado. Então, ele tem uma performance dentro daquele ambiente dele, né, como a gente estava falando, e quando você encaixa ele dentro do ambiente regular, que deveria ser o ideal, a performance dele deixa de existir. Então, é um dos pontos, né, obviamente. Então, a gente sempre procura olhar os dois extremos, né? Obviamente, é um ambiente extremamente complicado, é um ambiente de burocracia enorme, são normas e normas saindo todo dia, principalmente nesse período agora, né? Eu aqui mesmo estava ansioso porque, sei lá, a gente dedicou bastante no último ano, falando sobre possibilidade de reforma tributária e, enfim, ninguém tem bola de cristal para saber o que vem aí, né, diante de decisões do Congresso, enfim. E esse tema, o que a gente tem aí de experiência, olhando o ambiente de pequenas e médias principalmente, tá, Luciano, é isso, ou seja, você deixa de agregar valor no seu negócio se você não tratar o seu planejamento fiscal da forma adequada. Planejamento fiscal a gente entende que é diferente de criar jeitinhos fiscais, né? Isso é interessante, eu acho, para as companhias terem isso em mente e procurar ali com o seu contador, com o seu advogado, estar bem ali alinhado à estratégia fiscal
com a estratégia de crescimento do negócio, tá? Muitas das vezes ela está alinhada ao momento que ele está vivendo, ele tem um benefício de caixa naquele momento, mas ele perde, né? Pode passar, como a gente fala aqui, algum cavalo arreado aí na frente dele, ele perde a oportunidade de montar, porque não está preparado, e um dos pontos é esse ponto fiscal. Entendi. Mas é importante até dividir com o público, é muito comum, a gente que já adquiriu algumas empresas no passado, é muito esse puxadinho, né? A empresa do João e da Maria, que tem um CNPJ, emite um faturamento. Aí o João e a Maria abrem outra empresa para emitir outro pedaço do faturamento. E o João e a Maria abrem outra empresa para emitir outro faturamento, enfim. E acaba que, na verdade, existe os mesmos donos com várias empresas debaixo. E é isso que eu até pergunto para a Josi. Ô, Josi, qual que é o limite legal entre planejamento tributário e uma sonegação? Assim, qual que é a linha que divide uma coisa de outra numa linguagem para o nosso público entender? Para que ele entenda que, às vezes, o puxadinho aqui pode custar uns milhãozinhos ali na frente. Luciano, na verdade, o tema planejamento tributário, ele é por muitas mistificações e logismos, decorrentes em boa parte da lei do Poder Judiciário, que vem recebido muitas afirmações por parte da fiscalização. O que eu quero dizer com isso, Luciano, é que o planejamento tributário, ele não é proibido no Brasil. É muito comum eu encontrar com alguns clientes e propor planejamento tributário e eles falarem, mas doutora, isso daí pode causar uma autuação do FIS futuro. E temos bem claro que o planejamento tributário não significa que há simulação, fraude. Realmente o querer reduzir uma tributação em razão de utilizar meios fraudulentos, a simulação de fatos geradores, isso realmente não é admitido, tá? Mas, hoje em dia, há até uma dificuldade em compreender o que é planejamento tributário válido. Um exemplo que eu vou te dar, Luciano, é que muitas vezes a autoridade administrativa alega que não há planejamento tributário lícito quando não há um propósito social. E aí, Luciano, até me valendo aqui das palavras do Dr. Luiz Flávio Neto, conselheiro da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ele disse quem é a autoridade administrativa, bem como os conselheiros, para dizer o que os efeitos de uma negociação em que houve muito estudo naquela negociação não são válidos, porque resultaram como consequência a redução do pagamento do tributo ou o diferimento do tributo. Quem é que tem essa autoridade? Será que a autoridade administrativa tem essa competência realmente para olhar para um planejamento e dizer que aquele planejamento não é tão somente porque implicou em redução de pagamento de tributo? Porque não está no dia a dia, né? Negocial? Aí eu te falo, essa expressão propósito negocial é uma expressão tão vaga, não é mesmo? É uma expressão tão vaga que ela permite várias interpretações, inclusive a redução do pagamento do tributo. Por que não? O propósito negocial pode ser, sim, reduzir o pagamento dos tributos? Por que não? Eu digo isso com mais alegria nesse momento, porque recentemente, aí no Tribunal do Sul, TRF da 4ª Região, foi proferida uma decisão que muito me alegrou, para dizer realmente que essa questão de muitas empresas realizarem planejamento, ainda que implique tão somente na redução do pagamento de tributo, isso por si não é um planejamento tributário ilícito. Porque o planejamento tributário ilícito é aquele que, com base em 4.502, ele vai se valer de sonegação, de fraude. E a sonegação, fraude, ela vem, sabe quando?
quando são praticados atos de forma a ocultar a obrigação tributária do fisco, de forma a esconder aquela obrigação tributária do fisco. Quando não há isso, não há por que falar que planejamento tributário é ilícito. O exemplo que eu te dou, Luciano, que foi justamente julgado pelo TRF da 4ª Região, uma empresa, ela participou de uma operação de cisão parcial, portanto, uma empresa B, vou colocar aqui empresa A, empresa B, essa empresa A, então, fez uma cisão parcial da empresa B, passando parte do seu patrimônio para a empresa B, fez uma segunda operação de cisão, passando uma outra parte de imóveis para a empresa B, e 2 anos depois, a empresa B realizou a alienação desses imóveis. Por quê, Luciano? Porque essa empresa B, ela foi criada com esse propósito de vender bens. Enquanto a empresa A, ela está na produção e não na venda de bens. Logo, o que aconteceu? O fisco autuou essa empresa A para dizer que ela criou uma empresa meramente formal, que não saiu do papel, até porque as duas estavam no mesmo endereço, e que aquilo resultou numa economia processual, autuando a empresa numa quantia de 20 milhões de reais de imposto de renda. A questão foi justamente essa: cadê o propósito negocial? A justificativa foi: não existe fraude preparatória. Quando eu criei a empresa B, eu criei porque eu queria deixar na minha empresa A a atividade de produção realmente, e a empresa B para venda de bens. E a alegação do fisco foi que, quando houve essa ação de bens por meio da cisão, houve a tributação da venda de alienação de bens do ativo permanente, computando como receita não operacional, mantidas as alíquotas de IRPJ, as normais. E se ocorresse a venda na empresa A, haveria o ganho de capital, a tributação seria muito mais elevada. Então, o fisco dizia que esse planejamento era ilícito, porque se não tivesse a empresa B, a tributação, a venda de bens pela teria uma tributação muito mais elevada. Só que o TRF da 4ª disse, isso não é justificativo para dizer que o contribuinte fez foi ilícito. O fato de ter reduzido a tributação não significa necessariamente que de meios ilícitos. E ali ficou bem claro que teve até o propósito negocial. A empresa A quis manter-se num ramo de produção, enquanto a empresa B quis desenvolver a atividade de bens de imóveis. Qual é o problema nisso? Até porque a Constituição Federal, o artigo 170, determina a liberdade na economia privada. Então, como é que a Constituição, que determina a liberdade da economia privada, e eu tenho atos da autoridade administrativa que olham para a situação e dizem, não, aqui não foi feito planejamento de forma correta. Até porque também, Luciano, eu friso, que hoje nós não temos leis específicas para dizer o que o contribuinte não pode fazer de planejamento tributário. Há uma falha da legislação nesse sentido. Se é para ser planejamentos ilícitos, que sejam, então, realmente essas leis, ou ainda que há vontade de evitar planejamentos que vejamos apenas em redução, deveríamos ter uma lei nesse sentido. O que nós temos hoje, Luciano, é no CTN, o artigo 116, parágrafo único, que permite à autoridade administrativa desconsiderar atos quando se verifica que são criados para dissimular a ocorrência do fato gerador. Porém, essa lei, ela tem eficácia. Ela precisa de uma lei que venha dizendo quais são esses atos que a autoridade vai poder realmente desconsiderar, para que tenha aqui a aplicação desse dispositivo. O que, infelizmente, tem sido aplicado, mesmo sem a existência dessa lei. E que nos causa tristeza, como operadores do direito, que a autoridade administrativa tenha se valido de um poder que não é dela. Bem disse aqui, quem é a administrativa para olhar para uma negociação e dizer que os efeitos da negociação não podem surtir na tributação
a diminuição do tributo, não são válidos porque estou na diminuição da carga tributária. Eu quero, se você me permitir, eu queria tentar só falar uma coisa aqui para quem está nos ouvindo. O artigo que a doutora falou, o 116, parágrafo único, de uma forma bem simplona, assim, para quem não está no dia a dia da operação, é a bala de prata que permite ao fiscal, vamos chamar assim de forma geral, chegar na sua empresa, ver uma coisa que foi executada e dizer assim, ó, não concordo, vou tributar. Mais ou menos isso, doutora? Perfeitamente. É isso que, infelizmente, tem também deixado muitos contribuintes preocupados, até quando nós falamos, vamos propor aqui um planejamento tributário, vamos verificar a economia que está para a tua empresa. Sabe bem, não é, Luciano, que a legislação deixa muitos espaços vagos e que permite, sim, que nós atuamos dentro da legalidade de forma a pagar menos tributo. E não há hoje uma lei no Brasil que nos obrigue a agir de uma forma para termos que pagar mais tributo. Eu até sempre brinco falando o seguinte, nós, enquanto pessoas físicas, aplicamos planejamento tributário todo ano. Quando vamos pagar o imposto de renda, o contador liga e diz, olha, você quer tributar da forma completa ou quer ter um desconto aqui de 20% sem abater suas despesas? A pergunta que nós fazemos é, qual vai dar menos imposto de renda para eu pagar? Isso não é lícito? O próprio software da declaração do imposto de renda, ao final te dá a opção simplificada e completa, dizendo assim, vai pagar mais ou vai pagar menos, né? A autoridade faz isso. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, tá? Eu queria que a doutora, eu não quero fazer nenhuma consultoria, está me chegando algumas perguntas aqui no WhatsApp. É muito comum no mercado de segurança eletrônica, gravem isso, muito comum, o empresário cobra R$100 do cliente final, vai na contabilidade, viu, auditor, e fala assim, ó, R$60 é locação de equipamento, não vou pagar ISS. Ele mesmo, lá de próprio punho, vou pagar ISS só em cima da diferença, assim, faz meio que uma arbitragem por conta dele mesmo. Eu, em algumas posições que dei, disse que sou contrário a isso, porque, nesse caso em questão, o equipamento locado, ele não é atividade fim, ele é uma atividade meio para a prestação de um serviço. Esse é o entendimento, do meu ponto de vista, como gestor, né? Se perguntar, primeira pergunta para a doutora, como é que ela enxerga isso? E segundo, como é que o Otoniel encara isso na hora de escriturar na contabilidade? Lembrando que a gente tem apenas 8 minutos para isso. A resposta começa pela doutora. Veja, Luciano, isso para mim chega a ser um pouco preocupante demais, tá? Porque bem como você falou, eu não posso, às vezes, ter como atividade principal uma situação e trazer para a tributação se ela fosse secundária essa atividade, tá? Aí sim, estou sendo fiel, não é? Então, o que acontece muitas vezes, Luciano, são planejamentos que nós temos, tá? Para analisar a real situação da empresa, até pelo fato de que, se aquela empresa, ela realiza a confecção do software e coloca à venda o direito de uso, ali eu não tenho uma locação, eu não tenho uma locação de equipamentos. Na verdade, eu tenho uma cessão de direito de uso de programas de computador. Então, já começa pela classificação equivocada que tem seguida. Eu posso, sim, trazer como prestação de serviço a questão de instalação do software para aquele que adquiriu, a questão de manutenção daquele software, na questão de atualização, mas o direito de usar o software, aquele programa, trata-se, na verdade, de uma cessão de direito de uso de software. Aliás, inclusive, que é objeto de discussão hoje
se estaria sujeito ao pagamento do ICMS quando disponível na nuvem ou via download, ou se está sujeito ao pagamento do ISS, uma vez que a previsão na Lei Complementar 116 de 2003, que a cessão de direito de uso de softwares deveria recolher ISS. E você sabe, não deve incidir nem o ICMS, pois não se trata de uma transferência de mercadoria para ninguém, e a hipótese de incidência do ICMS é realizar operação de circulação de mercadoria. A operação consiste na transferência de titularidade, e quando você disponibiliza o uso do seu software, você não está transferindo a propriedade, até porque trata-se de uma questão intelectual, tem todo o direito autoral daquele software, a não ser que você venda aquele direito, que não é o caso. Agora, ao ISS também, nós temos hoje uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 31, que diz ser inconstitucional cobrar ISS sobre essa alocação dos imóveis. Só que como precedente dessa súmula, eu tenho justamente o caso de cessão de direito de uso. E o CPC, em seu artigo 489, diz que os precedentes devem ser considerados na hora de termos o julgamento. E só para aqui a minha fala, que a gente está corrido, está sob pauta de julgamento no Supremo Tribunal DIN 1945, que analisa sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade lá no Mato Grosso, que cobra ICMS sobre essa cessão de direito de uso dos softwares. Então, temos que aguardar o julgamento, estou ansiosa aguardando esse julgamento, que já está em pauta, entrou na pauta no dia 17 de abril, não encerrou o julgamento, entendemos que vai ser encerrado agora em maio. Também tem o seguinte, o Estado quer cobrar o ICMS e o município quer cobrar o ISS, e eu não posso ter essa bitributação, não posso ter dois entes querendo cobrar tributo sobre o mesmo fato gerador. Eu até queria aproveitar e só fazer um esclarecimento aqui. Bitributar é quando duas entidades, governo estadual e governo municipal, querem cobrar tributos do mesmo fato, né, que o advogado chama fato gerador. Correto, doutora? Perfeito, Luciana, é exatamente isso. Ô, Daniel, você como cuida das boas práticas, implanta governança corporativa também, a gente sofre na mão da sua empresa todo ano aqui, prestando esclarecimentos, consegue em 2 minutos, 3 minutos, explicar para a gente, assim, 3 coisinhas importantes que o empresário pode fazer para ter, digamos assim, um melhor volume de organização, uma melhor organização nas suas demonstrações, para que ele evolua um pouco nisso, gerando valor para o negócio? 3 atitudes importantes. Claro, Luciano, antes eu não posso deixar de mencionar aqui que eu estou adorando o diálogo, tá? Acho que a gente tinha pauta aqui para falar boa parte do dia aqui, e como eu tratei, gostaria até de ter tempo para tratar aqui de 2, 3 casos, onde o planejamento fiscal é bem feito, tá? Ele sustenta, agrega valor em um negócio. Aliás, tem fundos especializados a comprar negócios hoje, que com créditos, com, enfim, premissas de créditos fiscais. Isso é interessante colocar. E também o quanto um planejamento fiscal mal feito pode atrapalhar uma oportunidade ou até mesmo quebrar companhias, né? Isso vai muito da característica do empresário. Então, foi nesse contexto que eu coloquei esse tema, então, que fique claro. E outro ponto, foi uma pergunta anterior que você tinha colocado, eu não tive oportunidade, rapidamente, como que é a nossa visão sobre esse tema, né? A nossa visão, enquanto segundo contador, uma pessoa independente, olha aquele reporte financeiro, olha o ambiente empresarial como um todo, a governança, os controles internos, como que a gente avalia um tema do exemplo anterior? A questão do cara, enfim, colocar lá uma parte do faturamento como serviço ou não. Primeiro, a gente extrapola no nosso entendimento do contexto operacional do negócio, para ver se aquilo tem sentido ou não.
acho que a premissa principal é entender a característica, entender o que está em volta, se isso para de pé ou não. Segundo, a gente busca especialistas, como a Josiane, entre outros, para opinarem de forma independente quanto especialista no tema sobre aquilo. E, muitas das vezes, até o que eu estava fazendo há pouco aqui, aí de uma conferência, tratando coisa de bilhões envolvendo crédito, PIS e COFINS, tá? Tinha lá vários especialistas tributários do lado da empresa, e a gente, enquanto contratado pelo comprador, a gente avaliou um tema e discordou. E a gente buscou outros especialistas fiscais para tratar o tema. O ponto é, às vezes, existe uma premissa de entendimento que o crédito pode vir a ocorrer. Só que isso, Luciano, respondendo a pergunta diretamente anterior, como que a gente avalia enquanto auditor? A gente avalia tecnicamente falando se isso, por mais que tenha aí a premissa de poder ser crédito, qual que é o estágio que está de discussão esse assunto para ele poder ser registrado e tratado como crédito? Então, a gente tem, por exemplo, o CPC 25, pronunciamento contábil 25, ele trata sobre ativo contingente. Muitas das vezes, se eu tenho um crédito em discussão judicial, se ele não é transitado e julgado, ele não é passivo de reconhecimento. Então, vamos separar muito bem até onde, né, você cria a tese, busca a tese, protocola, defende e sustenta, e a outra posso reconhecer ou não, que isso é estritamente contábil. E eu tenho um pronunciamento bem, a norma contábil brasileira hoje, ela dá uma seriedade, né, de reportes financeiros do Brasil para o mundo, que desde 2009 é igual, falando do mundo todo. A gente tem reportes similares, e essa norma é cópia do IFRS, ou seja, reconheça um ativo contingente? Não. Então, transitado e julgado, registrado. Tá? Nossa conclusão é essa. Tá? Quando, obviamente, se trata de um ativo em estágio de discussões, tá? Que fique claro. E quando trata-se de um ativo que está em possibilidade, que o mercado vem fazendo, a gente avalia muito questões de o que tem sido as conclusões de temas similares, tá bom? E quando é duvidoso, obviamente, de novo, fica como crédito, a companhia trata como crédito, é um ativo dela, só que não influencia o resultado e nem aumenta o patrimônio líquido dela. Tá? Essa é uma avaliação interessante. E até interessante também, para você ver o tanto que isso é complicado, esse tema, desculpa aí o tempo, rapidinho. Esse ano de 2019 entrou em vigor no Brasil e no mundo todo, veio um reflexo do IFRS, o IFRIC 23. IFRIC 23, olha o que os entes aí, né, que avaliam reportes financeiros a nível de mercado de capitais e de boas práticas de governança corporativa está pedindo, né, para as companhias a partir do IFRIC 23. Informe e reporte tudo aquilo que você trata do ponto de vista de apuração e planejamentos fiscais relacionado a imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e aquilo que eventualmente não seja líquido e certo. Ou seja, ela está pedindo para você se autodenunciar. Desde 2019, as companhias têm que fazer isso, quando, obviamente, né, você faz essa contabilidade dentro de padrões que atendem às normas. Você tem que colocar uma nota explicativa abaixo dos seus números, falando o seguinte, olha, minha apuração de imposto de renda e contribuição social, todos os aspectos levam em consideração isso, e esses temas são discutidos, e pode ser que eu possa ter uma surpresa aí, ou seja, o fisco, normalmente, onde o fisco não concorda com o que você trata. Então, isso é só para ficar na pauta. Aí, para fechar, Luciano, rapidinho, eu acho que, assim, não sei se vai ter tempo ou não, posso falar, respondendo essa pergunta? Pode. O ponto interessante que a gente acompanhou ao longo da vida aí, né, de alguns anos, é o seguinte, eu acho que você tem vários empreendedores ativos e, enfim, inúmeros produtos legais, o que falta, tá? A gente tem aqueles que param de pé e continuam ali a companhia, mas tem várias pesquisas aí que mostram que o índice de mortalidade é muito grande, e na nossa experiência, o que reflete isso é basicamente, tá? Falta de gestão, ou seja, muitas das vezes o dono ele não consegue formar talento, gestão de pessoas, gestão financeira, não tem uma estratégia alinhada, né, com as pessoas que estão ali em volta dele. Então, você não consegue engajar e não consegue colocar as pessoas para entregar resultado. Então, a gestão financeira solta, você tem despesas soltas, você tem custos que não param de crescer, né, igual a unha. A receita, usualmente, também tem vários gráficos aí de grandes companhias que mostram isso. Usualmente, o custo de uma companhia, você pegar ao longo de 50 anos de uma companhia, o custo cresce acima de receita.
custo diretamente vinculado àquela receita que você gera. Sim. Então, esse ambiente de gestão nas companhias, amarrando, né, o que está ocorrendo no dia a dia, as pessoas, a estratégia, o que ele quer para frente, isso é um dos grandes problemas. Outro aspecto do ambiente fiscal e societário como um todo, tá, é um outro desafio muito grande que a gente vê no dia a dia, porque usualmente as companhias não têm um alinhamento fiscal estratégico com também a estratégia do negócio, ou seja, é muito comum, vou falar aqui de coisas, cases rápidos, né? A gente tem um caso aqui de uma clínica médica com 3 sócios, os 3 sócios estão na casa de 70 anos, 2 deles, cara, deram uma doença grave, os 2 querem vender o negócio e tem um que está bem de saúde, os filhos são médicos e não quer vender. Só que aí não tem um acordo de acionista, não tem a regra do jogo definido, contratos sociais extremamente vagos com relação à definição e de sucessão, né? Ou seja, você tem em jogo um negócio que é brilhante, pode cair ou ser vendido a preço de banana por falta de organização e planejamento fiscal, societário, né, jurídico como um todo. Então, isso é o segundo pilar que a gente visualiza muito como problema. E o outro está alinhado ao ambiente de gestão, mas não tem como destacar, que é o cuidado com caixa, né? Muitas das vezes as companhias têm um fluxo de caixa que é, assim, literalmente, tá? Não tem fluxo de caixa. Você pega empréstimo, é muito comum a gente pegar empresas endividadas e os donos estão pegando pro labore, ou seja, peraí, se você está pegando empréstimos recorrentes, né? Se você está pegando empréstimos recorrentes, a empresa tem EBITDA negativo, gera caixa negativo, e você vê ali, aquela farra, né, no quesito saques de dinheiro da companhia. Então, quer dizer que você está autofinanciando a casa do condomínio, o carro legal, o barco, a casa de praia. Você entende? Será que o juro em cima daquele endividamento está computado, que está, né, na conta? Ou seja, a empresa vai ser enforcada, vai cair por conta de falta de gestão do caixa. É um exemplo, Sandra, de forma rápida, a gente poderia falar bastante sobre isso, mas eu espero ter contribuído e até arrematando aqui, se esses itens são tratados dentro do ambiente de disciplina corporativa, dentro do ambiente de gestão corporativa, governança corporativa bem feito, usualmente o que vem você controla, às vezes você vai ter um resultado menor, você tem um caixa menor, que você investe em consultoria tributária, você busca um consultor de gestão, você coloca tecnologia no seu negócio, só que a longo prazo, a médio e longo prazo, o que você agrega de valor no seu negócio é muito maior, e é aí que sai a Segware, é aí que saem outras companhias que destacam ao longo de um período maior, né? É essa disciplina empresarial que, por cultura, a gente tem pouco. Infelizmente, a gente encontra coisas muito complexas no dia a dia quando a gente trata com empresas, mas a gente está chegando ao fim. Eu não poderia encerrar esse bloco, né, esse bate-papo, primeiro, agradecendo a professora, a doutora Josi, aprendi muito com você, obrigado por você ter participado aqui, nos dando essa gentil contribuição. O Otoniel é um cara que puxa minha orelha, me ensina, está toda hora me dando boas dicas. Eu costumo dizer que um homem pode falhar por muitas virtudes, menos aquela de ser grato pelas pessoas que um dia pegaram na sua mão. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Tem várias perguntas, mas nós inauguramos o Segware Informa. Então, todo mundo que não teve a sua pergunta respondida, porque a gente começou a falar de temas que precisam ser iniciados e concluídos, eu vou tentar responder todas, e as que eu não consegui, eu encaminho para eles aí. Gente, um abraço virtual no coração de vocês, muito obrigado. Segware Security Performance.